Bom, dando andamento, nós vamos falar agora sobre a parte de hardware do nosso CLP. Então, a parte de, a parte de software do nosso CLP. Então, a parte de software ele é um conjunto de instruções e procedimentos que nos permite implementar a lógica de controle da automação. Ao programarmos um PLC, estamos a definir a forma como as saídas são atuadas em função dos dados presentes nas entradas. É aquilo que já havia comentado com vocês nos slides anteriores, como que é o funcionamento do equipamento nesse sentido. Então, nós temos aqui o conceito de bit, que é a menor informação possível que nós podemos ter. Um bit ele pode estar ligado ou desligado. E nós temos aqui o conceito do que vem a ser uma word, ou seja, um conjunto de 16 bits junto. Observa que nós temos nesse ponto aqui o bit menos significativo e nesse ponto aqui o bit mais significativo. Isso muda de fabricante para fabricante de CLP. Então, normalmente nós vamos encontrar essa parte de endereçamento dos bits através dessa informação, ponto, e a informação que está aqui que vai ser de 0 até 15. E aqui na parte frontal aí da informação, nós vamos ter aí o número do canal, o número do registro. Isso muda de fabricante para fabricante. Bom, quais são os objetivos então da nossa programação? Primeiro, contato com instruções elementares do tratamento lógico e identificação de diferentes blocos num programa. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, por favor, não se assustem com as informações que vocês estão vendo aqui. Nós vamos estudar cada uma delas em detalhes. Mas você pode identificar na primeira linha aqui que nós temos um circuito em série e dentro dele existe um contato que está negado, independente do que está acontecendo fisicamente lá no painel, esse contato está negado no software. Nós podemos ter aqui em vermelho o que vem a ser uma condição em paralelo, né, de todos esses contatos, e aqui em azul nós temos uma combinação entre série, paralelo e inclusive negados aqui dentro. Bom, as instruções básicas que nós podemos ter, por exemplo, num programa, elas incluem, primeiramente, um contato normal aberto, uma bobina de saída de sinal e uma linha de finalização do nosso programa. Isso é importante, apesar de que alguns modelos já não exigem mais isso daí, mas é importante nós termos o bom hábito de colocar essa finalização do programa. Bom, aqui nós temos um exemplo de linguagem de contato ou linguagem ladder e aqui nós temos um outro exemplo de programação de CLP que é lista de instruções. Também é possível utilizar isso daqui, vocês vão ver algumas informações desse tipo nessa apresentação, mas nós não vamos nos aprofundar nesse tipo de programação nesse curso. Então, informações do tipo AND são quando nós temos informações em série, como eu comentei lá no primeiro slide, agora estamos detalhando, o fluxo do sinal, o fluxo da corrente elétrica seria nesse sentido, por exemplo, e isso daqui é o que nós chamamos de uma lógica AND ou uma lógica E, os sinais estão em série. Nós podemos ver aqui, quando eles estão em paralelos, é aquilo que nós conhecemos como lógica OR, e negado, ele vai apresentar essa simbologia, ou seja, ela é caracterizada por essa barra no meio que está negando o estado do bit. Observe que é importante nós nos acostumarmos a dizer os termos corretos. Ele está negando o estado original do bit. Ou seja, né, ele não é um normal fechado, ele não é um normal aberto, ele é um sinal negado, ele é uma lógica inversa. Então, exemplo
pretende-se implantar um circuito lógico que ativa a saída 10 do PLC, só que as entradas 0, 0, 1, 2 estiverem ativas. Então, somente se elas estiverem ativas, nós iremos acionar a linha 10. Então, está aqui o exemplo de um primeiro programa bem simples de funcionamento. Aqui nós podemos ver outra forma de se escrever esse programa agora numa linguagem através de lista de instruções. Mas como eu disse para vocês, eu não vou entrar em detalhe a respeito disso daqui, está apenas para visualizar nos slides. Vamos ver um outro exemplo. Pretende-se implantar um circuito lógico que ative a saída 10.3 quando a entrada 0.01 estiver a off ou quando a entrada 0.2 e a 0.3 estiver a on. Bom, o resultado final disso daqui nós podemos ver é uma lógica ou que está implementada conforme está descrito ali. Se nós tivermos 0.1 em off e as outras entradas em on, nós podemos ativar então a bobina final aqui. Bom, aqui são algumas instruções falando sobre a end load, colocar uma série de blocos lógicos, ou seja, permite realizar um E lógico entre dois blocos, e OR load, que é a instrução que permite colocar em paralelo dois blocos lógicos. Então nós podemos ver aqui a end load, um exemplo de funcionamento dela. São dois blocos lógicos aqui. E nós podemos ver a OR load, onde nós temos dois blocos lógicos aqui, estamos colocando um OR entre eles. Bom, um exemplo de aplicação poderia ser desse tipo aqui, um exemplo bem simplista do funcionamento. Onde nós temos aqui aquilo que nós chamamos de end load e um OR load, combinando todos eles. Bom, para finalizar, nós temos aqui um exercício onde ele falou o seguinte: dado o arranque on, a esteira tapete deverá iniciar o seu movimento graças ao motor MT. Esse deve manter o seu funcionamento até a ordem de parada off. Então, temos aqui ligar o sistema, é o comando 00. Temos desligar o sistema, é o 0.01, desligar o sistema. E o motor tapete, que é esse daqui, que é o sinal 1. Então, fica o desafio para que vocês possam montar esse bloco lógico na mão mesmo. Não precisa se preocupar em fazer isso no programa CLP, porque é um programa muito simples, apenas para vocês praticarem o raciocínio. Eu finalizo aqui e agradeço a atenção de todos.